dia, boa tarde, boa noite para você. Vamos dar continuidade ao Catecismo Comentado. Como falar de Deus? Esse é o tema. Se a gente tem a capacidade de conhecer a Deus, como vimos no vídeo anterior, nós temos a possibilidade de falar de Deus. E como se dá esse falar de Deus? A partir de um diálogo limitado que temos. A gente vai dialogar sobre Deus com outras religiões, com a filosofia, que é o amor à sabedoria, com as ciências da razão, com os crentes, com os não crentes, com os ateus, etc. Vamos fazer esse diálogo limitado. E por que ele é limitado? Porque, de um lado, temos que somos a semelhança de Deus, como está lá em Gênesis. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Certo? Somos semelhança porque viemos da perfeição dele e tudo que Deus faz é perfeito. Somos criaturas perfeitas, não porque não pecamos. Nesse lado somos imperfeitos. Nós somos perfeitos porque somos criaturas de Deus. A perfeição enquanto criação, que possui a verdade de Deus, que possui a bondade de Deus, que possui a beleza de Deus. E isso a gente contempla, como está lá em Sabedoria 13:5. Pela grandeza e beleza das criaturas, descobre-se por analogia aquele que lhes deu o ser. E a partir disso, de sermos semelhança de Deus, a gente consegue falar de Deus. Claro que é de um modo limitado. Por quê? Porque ao mesmo tempo somos desassemelhança de Deus. Somos desassemelhança por dois motivos. De um lado, porque Deus é ilimitado, é indefinido, e somos muito mais desassemelhança do que semelhança. Porque além disso, dele ser ilimitado, dele ser indefinido, nós somos pecadores, pelo pecado original, pela desobediência, porque decidimos sair da presença do nosso Criador. Então Deus, Ele é, independente de glorificarmos a Ele ou não, Ele é. Ele não necessita da nossa glória, nunca vai necessitar da nossa glória. A gente glorifica a Deus para a gente se tornar mais perfeito, procurarmos a perfeição dEle, sermos um com Ele. E a gente sabe o que Deus não é, muito mais do que Ele é, porque a gente não consegue definir, limitando essa definição de Deus. A gente só consegue fazer uma definição muito superficial dele, porque a gente não consegue finalizar essa definição. A gente não consegue fechar essa definição, porque Deus é sempre superior a tudo. Deus é um amor eterno, é um amor contínuo, a gente pode dizer, porque é o que mais se aproxima. Mas Ele é acima disso. Deus criou o amor, Deus fez o amor. Ele é acima de tudo que há nesta terra. E isso é a desassemelhança que temos com Deus. Primeiro, porque Ele é limitado. Segundo, por causa da nossa fraqueza, do nosso pecado. Então, é importante dizer que não poderia existir dois deuses. E aqui a gente preza pelo monoteísmo. Um único Deus. Porque se existisse dois perfeitos em sua completude que preenchesse toda a existência, esses dois perfeitos seriam um só. É assim que é a Trindade Santa, né? É o Deus um em três pessoas. A perfeição completa de toda existência em Jesus Cristo é igual à perfeição completa em toda existência em Deus Pai, é igual à perfeição completa em toda existência do Deus Espírito Santo. E a gente não poderia dizer que seriam três deuses, porque não poderia existir três perfeições completas de toda a sua existência, que preenchesse toda a existência. É um único Deus perfeito. E claro, Deus é superior a tudo, mas não se coloca superior a tudo. Ele se inclina a nós. E isso faz parte do ser dele. A gente não consegue definir tudo de Deus, mas consegue definir algumas coisas. E muito mais o que ele não é. Ele não é ódio, não é ofensa, e etc. E também definir aquilo que nós somos diante dele. Nós somos esse ser limitado que está entre a semelhança e a desassemelhança de Deus. Para, no final das contas, sermos um só com ele. Excluirmos mais essa desassemelhança e encontrarmos mais a semelhança a Cristo, a Deus. Logicamente, a desassemelhança de Deus ser um ilimitado, porque seremos sempre criaturas dele, vai existir. Mas a semelhança será muito maior. Estaremos dentro dessa desassemelhança dele, do ser ilimitado, gozando de todas as benesses que Deus nos dá. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.